Bom, pessoal, eu vou começar porque já deu 6h05. Provavelmente o pessoal vai entrar daqui a pouco. Mas eu já vou começar a responder. Já vou começar a falar um pouquinho sobre compostagem, o que é, enquanto o pessoal vai entrando. E vai mandando outras dúvidas também. Bom, começar aqui falando um pouquinho sobre o que é compostagem. Bom, compostagem pelo menos aqui pra mim, por tudo que eu conheço, por tudo que eu já estudei, tudo que eu já trabalhei, que vejo na prática, a compostagem nada mais é do que a degradação dos resíduos orgânicos. Como que acontece essa degradação? Através da ação de vários micro-organismos, incluindo os fungos e bactérias, e também, no caso aqui da compostagem doméstica, da vermicompostagem, é através também da ação das minhocas. Então, nós temos aí 3 tipos de seres que atuam diretamente na compostagem, na degradação dos resíduos orgânicos. O quanto isso é importante, a compostagem hoje? Bom, passada a Semana do Meio Ambiente agora, a gente percebe o quanto a natureza vem clamando por ajuda, né? Clamando por um senso crítico, uma consciência maior, para que a gente cuide dos nossos bens, né? Da nossa natureza, do nosso meio ambiente. E o que acontece? Quando a gente joga, né, uma casca de banana dentro de uma sacolinha plástica, que ela vai demorar a se decompor, se degradar, e envia ela para um aterro sanitário ou um lixão, o que acontece? A gente passa a impedir que esse material orgânico, essas cascas de frutas, verduras, talos de legumes e tudo mais, a gente impede que eles sejam degradados em poucos dias, né? Quando a gente envia para um local que não é destinação correta, a gente não faz aquilo que é o certo. Aqui em casa, eu passei então, há um ano atrás, eu passei a ter essa consciência de querer ajudar ainda mais o meio ambiente. Mesmo sendo bióloga de formação, eu sempre venho atrás de práticas sustentáveis para melhorar cada dia mais os meus hábitos, as minhas atitudes. Bom, então começando a fazer a compostagem, foi como se uma luz, literalmente uma luz, entrasse na minha mente e falasse: agora é o seu momento e vamos começar a colocar isso em ação. Quando eu fiz a minha primeira composteira, que foi em composteira de balde mesmo, balde de margarina que eu comprei em padaria aqui perto de casa, a única coisa que eu queria saber é como que eu fazia para fazer essa compostagem e para colocar meus resíduos o mais rápido possível, para que eu não destinasse incorretamente mais meus resíduos. Bom, então a compostagem ela veio para mim há um ano atrás como uma solução que hoje eu vejo que está sendo a melhor devido à grande quantidade de população, principalmente em centros urbanos, onde a gente chama de selva de pedras, onde a gente tem uma quantidade muito grande de apartamentos, de casas, e cada dia mais os espaços estão sendo pequenos. A gente não está tendo tanta área verde e a gente vai se afastando cada dia mais também dos aterros, dos lixões, e a gente acaba meio que tampando o sol com a peneira. A gente não vê como que uma solução dessa tá meio que esquecida, banalizada. Bom, então a compostagem, além de ser o processo de decomposição dos resíduos, ela também é uma solução ambiental muito fácil, muito prática, muito simples. E para mim, hoje que eu tenho com 2 composteiras, uma de balde e uma de caixa, ela resolve muito os meus problemas aqui. E a compostagem também fez com que eu abrisse meus olhos para a separação dos meus resíduos. Bom, aqui em Uberlândia, que é onde eu moro, eu conto com o auxílio da
da coleta seletiva da prefeitura que passa aqui no meu bairro toda semana, toda quinta-feira, 9 horas da manhã, eu posso descer, entregar o meu resíduo orgânico, o meu resíduo seco, o meu resíduo reciclável para coleta. E aqui em casa, a única coisa que eu preciso fazer é separar meus resíduos orgânicos corretamente. Como que eu faço isso, né? Aqui em casa eu tenho o lixinho que fica na cozinha, como todo mundo. Geralmente esse lixinho é destinado para resíduo, para rejeito, aquilo que não tem como eu reciclar, não tem como eu compostar. Bom, mas eu praticamente não tenho geração de rejeitos aqui na minha casa mais, porque a compostagem me abriu os olhos para isso também e para a minha alimentação. Quando eu comecei a fazer a compostagem, aprender a fazer a separação dos meus resíduos e dos meus recicláveis, eu também passei a perceber um pouco mais sobre a minha alimentação, sobre aquilo que eu jogava no lixo, sobre aquilo que eu podia dar um jeitinho de não jogar no lixo e se tornar rejeito, e sim se tornar compostável. E a partir disso, eu comecei a estudar muito sobre, e hoje eu não me digo que eu sei tudo, mas eu sei uma boa parcela sobre compostagem doméstica. Claro, com a ajuda de muitas pessoas também, que inclusive estão aí me assistindo, vem tirando muito minhas dúvidas, e eu venho também suprindo um pouco das dúvidas das pessoas. E hoje essa live ela foi feita para isso, né? Para tirar as dúvidas do pessoal que está começando, ou que quer aprender o que é compostagem, como se faz compostagem doméstica, o que eu preciso, quanto custa, várias dúvidas, né? Não só apenas como do início, quanto durante e depois também. Então eu consegui separar uma quantidade boa de perguntas. O pessoal foi me mandando ao longo aí todo do mês de maio, principalmente quando eu resolvi fazer um desafio de compostagem, onde eu mostrei a minha composteira de caixas, que é a composteira que hoje eu estou utilizando como um objeto de venda, uma solução também ambiental para as pessoas. E também faço a compostagem, mantenho a minha compostagem de baldes funcionando. Então, durante esse desafio, eu comecei desde o zero, ela sem resíduo nenhum, sem serragem, sem nada. E mostrei ao longo de 30 dias como que eu faço aqui em casa, e tentei mostrar assim o mais real possível, o que é realmente a compostagem na vida real, no dia a dia. É claro que para gravar, a gente grava e às vezes demora, parece que você precisa de ter um tempo muito grande, ou às vezes você pode achar que é muito trabalhoso. Mas na verdade, quando você começa a entender o que está acontecendo ali dentro da composteira, a gente passa a entender que aquilo ali é uma caixa cheia de seres vivos que está à nossa disposição para degradação dos nossos resíduos, né? Aquilo que eu comprei, eu gerei e eu tô ali destinando para esses seres vivos. Então eu tô criando um local dentro da minha casa onde eu posso não igualar, mas eu posso dizer que se compara ao que acontece na natureza. Esse final de semana eu fui acampar e olhando para as árvores, olhando para aquele material seco no chão, eu percebi muito como que a natureza ela é autossustentável, ela é independente. Tudo que cai das árvores, tudo que é resto de alimento, é resto de animais, ele entra em decomposição a partir da ação desses micro-organismos, bactérias, de outros insetos, de minhocas, de besouros, etc. Isso acontece também dentro da minha composteira, claro que num nível bem menor, né? Eu tenho aqui uma composteira de 15 litros cada caixa, então eu não posso igualar uma floresta fechada. Mas a ação de degradação, de biodegradação dos alimentos, dos restos de vegetais, de animais, é igual. É a mesma prática, né? É terminar aquele ciclo,
pegar os nutrientes, os minerais, devolver para o solo e transformar aquilo em vida. Então aqui em casa eu tenho a degradação dos meus resíduos, onde a partir de um certo tempo eu consigo transformar em uma terra, eu consigo transformar em um biofertilizante e eu consigo plantar e colher os meus frutos. Hoje até que eu não estou colhendo muito, mas quem me acompanhou esses tempos atrás, eu estava colhendo tomate, assim, eu devo ter colhido ali uns 20 tomates dentro da minha casa, dentro de um apartamento, dentro de uma varanda mini, e eu consegui colher. Hoje eu tô com pimentão ali brotando, daqui a um tempo, se tudo ocorrer certinho, eu vou colher pimentão. Hoje eu tenho manjericão, hortelã, eu tenho salsinha, eu tenho tudo isso que eu plantei dentro da minha casa em vasos pequenos, né? Então às vezes a gente acha que precisa ter espaços grandes, a gente precisa ter muitos vasos, a gente precisa ter N coisas, mas na verdade o que a gente mais precisa é ter a primeira atitude, que é começar a compostar. Quando a gente põe na cabeça que a compostagem é uma solução e ela é fácil, ela é simples, tudo se torna automático. Então todos os dias eu abro a minha composteira, eu olho e eu já sei o que está acontecendo ali dentro. Através do meu olhar que já está, vamos dizer, treinado, e o cheiro também, eu sei o que está acontecendo. Mas claro que isso leva um pouco de prática, assim como tudo na nossa vida a gente precisa de prática. Bom, então eu vou começar respondendo aqui um pouco das perguntas. Quem tiver pergunta aí, vai me mandando também, pode digitar aí que eu vou falar. Bom, eu resumi em alguns tópicos, eu consegui fazer 2 folhas só de perguntas, porque eu recebi bastante e achei isso maravilhoso. Acho muito bom quando as pessoas realmente estão interessadas em saber mais sobre a compostagem e sobre como resolver algum problema que está acontecendo na sua composteira para não perder o composto. Bom, vou começar um pouquinho aqui falando então sobre o tamanho, né, da composteira. Como que eu escolho uma composteira? Qual o tamanho dessa composteira para mim, para minha família? Bom, aqui na minha casa somos 2, então eu uso uma composteira de 45 litros, onde cada caixa tem 15 litros. 2 caixas são digestoras, que a gente fala, porque é onde acontece a digestão, a degradação dos resíduos. E uma caixa, que é a caixa que fica mais embaixo, com uma torneirinha, a gente fala de caixa coletora, que é onde a gente coleta o fertilizante líquido. E em cima fica as 2 caixas onde a gente vai enchendo. Quem tem família grande, quem tem uma família aí de 3, 4 pessoas, ou pessoas que são vegetarianas ou veganas, que têm uma alimentação muito baseada em vegetais, consomem uma grande quantidade, né, de frutas, verduras e legumes diariamente, então precisa ter uma composteira um pouco maior para poder suprir essa necessidade. Bom, então o que eu recomendo? Que seja uma composteira maior do que 45 litros, uma composteira aí de 78 litros, que é uma que eu também tenho à disposição. E a partir de 4, 5 pessoas na família, dependendo da sua alimentação, aí vai aumentando a quantidade de litragem da composteira. Quanto mais pessoas em casa, quanto mais consumo de vegetais, maior é necessário ter uma composteira maior. Porque senão você enche sua composteira rápido, você fica com resíduo orgânico ali parado, entrando em processo de apodrecimento e você acaba perdendo esse alimento, você acaba perdendo aquele resíduo que poderia estar ali entrando para composteira e entrando dentro do ciclo. Bom, o que eu preciso saber antes de compostar? Eu preciso saber como separar os resíduos, né? Como que eu vou fazer? Bom, eu tenho N coisas aqui em casa, entre verduras e tal. Como que eu vou separar? Bom, eu vou separar em um pote, o utensílio que você tiver em casa. Pode ser uma vasilha, tipo assim, vasilha de pote de sorvete, qualquer tipo.
desde que esteja limpo, desde que esteja com tampa. Coloca tudo que você descascou ali na hora de fazer seu almoço, seu lanche, sua janta e deixa separado. De preferência, põe dentro da geladeira, que é para manter o resíduo mais fresco possível e para diminuir a ação de alguns micro-organismos. Bom, outra coisa que eu preciso saber que é muito importante é o espaço, o local onde eu vou colocar essa composteira. Aqui em casa, eu tenho a minha composteira dentro da minha sala, porque eu moro dentro de um apartamento que não é muito grande. E eu decidi colocar dentro aqui da minha casa mesmo, dentro da minha sala, para que eu possa ter um controle maior do que está acontecendo. Porque eu não faço apenas a compostagem, né? Eu ensino a fazer a compostagem, então eu tenho que estar muito atenta a tudo que está acontecendo. Eu tenho que estar ali fazendo experimentos para ver se tal alimento realmente pode ou não ir. Eu vivo fazendo experimentos aqui em casa, por isso que eu gosto dela ali na minha visão. Então eu abro a porta da minha casa, ela tá ali. Precisa ser um espaço grande? Não, não precisa, é do tamanho ali de uma cerâmica de piso mesmo, de chão. Aqui em casa eu tenho um móvel onde eu coloco a minha composteira em cima, do lado o balde de serragem. Mas se eu quiser, eu posso colocar ela ali de fora na varanda? Posso, inclusive já esteve lá, já esteve na minha cozinha, já esteve na área de serviço, já coloquei essa composteira em vários locais da minha casa para ver se ocorria algum problema. Quando eu coloco de fora na varanda, eu corro o risco de ter ação do sol, de chuva, de vento, que talvez pode atrapalhar. Mas se for um local, uma varanda, onde o sol não vai pegar diretamente na composteira, tudo bem. De forma que tenha uma boa ventilação, que tenha um local onde não tem muita umidade, também não vai pegar chuva toda hora, então tá tudo ok. Então, você sabendo onde você vai colocar, como separar seu resíduo, qual o tamanho da sua composteira, você já tem aí uma boa ideia do que fazer. Bom, o que precisa fazer também? Você precisa ter cuidado, você precisa dar uma olhada na composteira, você precisa ter um tempinho ali, nem que seja 10 minutos para abrir a tampa, olhar caixa por caixa para ver se não tá tendo infestação. Então você precisa ter um tempinho ali de cuidados, igual a gente tem com a gente mesmo, né? Com os nossos animais, com outras pessoas, com a nossa casa. A gente tem que dedicar alguns minutos do nosso dia para cuidar da composteira. Vou começar aqui com a principal pergunta, que eu acho que toda pessoa que faz compostagem já se perguntou sobre isso. E foi uma das perguntas que eu mais respondi, que eu mais recebi, na verdade. É sobre umidade. Tipo, Sheila, minha composteira tá com muita umidade, tem muita água na minha tampa, eu tô achando que as minhocas estão afogando, ou tá com mau cheiro, ou o composto tá muito úmido. O que eu faço? Bom, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai analisar, gente. Não é chegar e falar, tá com água. Pronto, joga serragem, joga folha seca. Analisa. Todos os dias você vai abrir a composteira, vai olhar e falar, bom, tô com problema, tô com muita umidade, porque eu coloquei um resíduo, vamos supor, melancia. Eu coloquei muita melancia e isso fez com que o composto ficasse com muita umidade. Bom, agora é o seguinte... o que eu faço aqui em casa quando acontece isso? Inclusive eu mostrei no desafio que a minha composteira estava gerando um biofertilizante muito rápido e estava pingando muito. Eu percebi que eu estava com muita umidade e que tinha muito biofertilizante, então significava que algo estava acontecendo. O que a gente faz quando a gente tem muita umidade? Primeira coisa, abre a tampa da composteira. Fica de olho, claro, para que não entre nenhuma mosca, nem alguma outra coisa, para que não contamine para não contaminar seu composto. Bom, segunda coisa, pega serragem, folha seca, material seco, seja lá o que for que você tá usando. Se for serragem, que é o caso que eu uso aqui em casa hoje, mas já usei folha seca também, e folha seca tem que ter muito cuidado, tem que ser de ótima procedência para não levar patógenos para dentro da composteira. Então, pega a serragem, de preferência
faz assim com a serragem de forma que ela quebre um pouco para poder entrar dentro do composto e reter essa umidade. É como se a serragem, a folha seca, o material seco, se equiparasse a uma esponja, onde a gente coloca a esponja em cima da água e ela suga a água. Bom, a serragem ela tem essa função também, não apenas, mas a função de sugar essa água e de proteger contra outros insetos, contra moscas e outras coisas. Então tá com muita umidade, tá coletando muito biofertilizante. Bom, faz isso, abre a tampa, deixa um pouco de ar entrar aí. É igual quando a gente lava a roupa e deixa a roupa no varal. O que acontece? A água dessa roupa ela vai sair da roupa e vai. Isso com a composteira. A gente vai deixar ela ao ar livre para poder perder um pouco dessa umidade para o ar, para o ambiente. E também vamos ajudar ela com a serragem. Vamos colocar bastante serragem, bastante material seco para poder fazer esse processo de meio que esponja, né? De sugar, de puxar o resíduo que está ali em excesso. O biofertilizante, quando tem muito, significa que está acontecendo algum problema, que é esse problema de umidade. Coleta esse resíduo, deixa ele separado, provavelmente esse biofertilizante ele tá bem aguado, né? Não tá com muito nutriente, mas não descarta ele, pode deixar ele separado. Deixa sempre muito bem lavado, bem limpo também a composteira, que isso ajuda bastante a não manter a umidade, né, para não ficar com gotículas de água. Então mantenha sempre a composteira limpa e principalmente a tampa. Quando tem muito mosquitinho ao redor da composteira, você pode dar uma olhada que tá com muita umidade. Esses mosquitinhos de fruta, esses mosquitinhos que ficam ao redor da fruteira, geralmente eles gostam de material um pouco mais úmido. Então, quando eu vejo que ao redor da minha composteira tá com bastante mosquitinho, é porque tá acontecendo algum probleminha, tá com excesso de umidade. E aí eu coloco a mão, eu vejo que realmente tá muito molhado, eu vejo que a caixa tá pingando muita água, eu vejo que tem minhoca saindo, porque as minhocas não conseguem ficar em um local muito úmido, elas começam a afogar, elas começam a ficar no local onde está compactado, não recebe oxigênio. Então tem que ter muita atenção à umidade, isso é realmente muito importante. Agora, tá acontecendo tem pouca umidade, não tá formando biofertilizante? Bom, duas coisas. Uma, pode ser que não esteja acontecendo nada, que realmente o sistema tá tão bem feito que não tá perdendo umidade, tá investindo aquela umidade toda dentro do composto. Agora, você vê que realmente as minhocas estão ficando muito secas, não estão conseguindo andar muito bem, não está pingando aí nenhuma gotinha de biofertilizante. Às vezes vale a pena você pegar ali uma água, borrifar, jogar um pouquinho de água e esperar. Nossa, será que agora vai começar a ficar um pouquinho mais úmido? Né? A gente não quer que fique aguado, a gente quer que o sistema ele seja equilibrado. Nem muita água e nem pouca água. Senão você não tem a produção do biofertilizante, você tem ali um impacto no desenvolvimento dos micro-organismos, bactérias, você pode inclusive agredir as minhocas por falta de água, porque elas são super sensíveis. Inclusive, se um dia você vê uma minhoca que saiu ali de perto da sua composteira, ela vai morrer ali, ó, pertinho da composteira, porque ela se desidrata super rápido. Então a gente tem que ter noção de que a gente precisa ter um equilíbrio para composteira. Bom, vou falar um pouquinho aqui o seguinte. Quem precisar de composteira, quem for de Uberlândia, entre em contato comigo. Eu vou coletar o nome do pessoal que está precisando de composteira, que está querendo. Vou fazer uma lista e depois eu vou falar, olha, quantas pessoas moram na sua casa? Ah, tantos? Bom, então você precisa de uma composteira de X tamanho. Você precisa de uma composteira maior. E vou explicar o que vem no kit também, né? Vou falar aqui, mas também explico para a pessoa, quem precisar. O kit ele vem com a composteira, são 3 caixas, de 45 ou de 78 litros.
vem a serragem dentro de um balde bem grande. Esse balde é super resistente, dá para você colocar a composteira em cima. Se caso você não tenha uma mesinha, um local onde você possa apoiar a composteira, pode pôr em cima do balde. E esse balde também ele pode servir para depois, mais para frente, quando acabar a serragem, você pode colocar o composto dentro dele ou repor a serragem dentro desse balde. Vem também um pouco de terra para você poder começar, né? Um composto que eu faço aqui em casa com as minhas composteiras. O resultado então é esse composto que eu envio para a pessoa, juntamente com um pouco de minhocas e o manual de uso. Nesse manual vem escrito detalhadamente como que você vai encaixar as caixas, como que você vai iniciar, como que você vai pegar essa terra, como que você vai colocar dentro da caixa, o que você vai fazer com as minhocas, como que você vai usar a serragem. E lá fala o que pode, o que não pode na composteira. Deixa eu só responder aqui vi duas perguntinhas. Se encher uma caixa e depois de uns dias abaixar o nível, pode colocar mais resíduo em cima? Sim, se você perceber que ali na hora o resíduo estava ali no limite da caixa, ele abaixou, se você pôr a mão, inclusive assim, apertar igual eu mostrei esses dias, às vezes você dá uma apertadinha assim, ele abaixa até um pouco mais e cabe mais resíduo. Por isso que às vezes não é muito legal colocar resíduo todos os dias, né? Diariamente eu vou ali, coloco resíduo. Às vezes não dá prazo nem dos micro-organismos fazerem a ação, as minhocas se alimentarem do resíduo de ontem, já chegou hoje. Isso é bom ter um pouco de noção. Olha, hoje eu coloquei uma boa quantidade de resíduo, vou dar um espaço aí de tempo de 2 dias, vou juntar meu material orgânico e eu daqui 2 dias, sei lá, 3 dias eu volto a colocar, porque aí deu tempo de haver uma ação ali dos micro-organismos, das minhocas. Posso usar folhas secas de árvores aqui da minha casa? Pode sim. Eu usei muita folha seca no início da minha compostagem, eu buscava esse material seco, essas folhas, inclusive lá na agrofloresta do Bernardo, da Ecolabora. Eu era voluntária lá durante alguns meses, e lá a rua maravilhosa, cheia de árvores, né, e caía folha seca, o pessoal varria, colocava dentro de um saco, a gente pegava esse saco e jogava dentro lá do que a gente precisava para fazer a agrofloresta. E aí, como sempre tinha muita folha, eu levava um pouco para minha casa para poder usar na minha composteira. Eu sei que esse material é de boa procedência, é sempre bom você ter certeza que essa folha seca você não está usando de um quintal onde está cheio de animais domésticos, onde tem fezes, onde pode ter patógenos, desde gato, cachorro, vaca, não sei onde é que é a sua casa, como que é seu quintal, mas é sempre bom ter um pouco de atenção sobre isso, né? Se você vê que não tem nenhum problema, que não tem nenhum animal doméstico ali fazendo suas necessidades em cima, pode coletar essa folha seca tranquila e pode usar como material seco sem problema nenhum. Tá perguntando se vende a serragem também. Bom, a serragem, ela não... Eu coloco junto com o kit, o Bruno. Eu coloco tudo junto, porque quando o kit da composteira chega na casa da pessoa, a única coisa que ela precisa fazer é ler o manual, encaixar as caixas, colocar as coisas em cima ali, ou do balde, ou de um local que ela já separou, e já ter os resíduos orgânicos separados. Se ela já tiver o resíduo separado, é só começar. Não precisa fazer outra coisa, é só pegar tudo que eu enviei pelo kit, que tá tudo pronto. Bom, deixa eu fazer outra perguntinha aqui, responder outra pergunta. Falando sobre os animais, sobre os seres vivos que aparecem na composteira. Bom, já recebi muita pergunta sobre aqueles carrapatinhos que ficam aí andando na tampa da composteira. Nada mais é
nada mais são, na verdade, do que ácaros. Esses ácaros, eles aparecem e é super normal aparecer na composteira, aparecer nos resíduos, aparecer na tampa, na borda. Você vai olhar, vai estar cheio de pontinho branco, aí daqui uns dias vai estar cheio de pontinho amarelo. Bom, são ácaros, porque eles estão em processo de desenvolvimento. Quando eles estão muito branquinhos é porque eles estão jovens. Quando eles estão mais escuros, ali uma cor dourada, uma cor meio amarronzada, é porque eles já estão num desenvolvimento maior, né? Já estão adultos. Esses ácaros, eles são muito bons para decompor, eles são ótimos decompositores, então não há necessidade de retirar eles da compostagem, até porque você não vai conseguir retirar eles todos. Aquilo que está em excesso na sua tampa ou em excesso na borda da composteira, bom, se não tá te incomodando, deixa quieto. Agora, se você abriu a tampa e viu que tá um monte de ácaros, bom, aí eu recomendo sim lavar a composteira, lavar a tampa, higienizar a lateral, a borda das caixas da composteira, para que para que a população de ácaros não aumente. Quando aumenta, inclusive eu já tive esse problema, você abre a tampa, tá uns bolos assim de ácaros, aí eu sei que tá com infestação mesmo de ácaro. Então eu limpo, faço a higienização diária até que essa população se equilibre, se mantenha ali numa quantidade boa. A pergunta, no início achei que era larvas e lavava toda hora. Bom, é o que eu acabei de falar. Esses ácaros, eles são parecidos com carrapatinhos mesmo. Eles ficam andando pra lá, pra cá. E as pessoas às vezes acham que é alguma coisa de ruim, algum inseto ou alguma larvinha. E na verdade não são, né? Então deixa eles lá quietinhos. Se tiver te incomodando, pode tirar. Pode lavar ou pode passar um pano, um papel toalha, não tem problema. Mas se tá com a população muito alta, aí sim deve lavar, fazer essa higienização diária. Deixa eu falar aqui sobre outros animais, sobre as minhocas. Bom, as minhocas elas vão dentro do kit, só que as minhocas elas são daquela espécie californianas, não é aquela minhocossu, não é a minhoca que a gente encontra em qualquer quintal, não. Por que essa minhoca californiana? Porque elas são muito boas para poder se alimentar de resíduos frescos. E as minhocas que a gente tem aqui no Brasil, ou as outros tipos de minhocas, elas não são tão boas quanto as californianas. Elas esperam a ação dos micro-organismos acontecer. Quando você coloca o material orgânico, os micro-organismos se apossam desse material, começam a degradar, começam a formar bolor, e aí depois as minhocas se alimentam. As minhocas californianas, não. Elas já vão para cima desse material para se alimentar, então por isso que elas são mais indicadas para compostagem doméstica. Elas aceleram o processo porque elas não esperam a ação de micro-organismos. Elas já recebem o material orgânico e já se alimentam. O que acontece quando você coloca material e a minhoca foge? Você chega lá, tem minhoca no chão morta, você chega na composteira, tem minhoca andando na tampa, tem minhoca lá na caixa de baixo, tem minhoca até na caixa coletora. Bom, gente, igual a gente quando se sente com algum problema, a gente quer fugir, as minhocas fazem isso. As minhocas são super sensíveis, elas são sensíveis à luz, elas não gostam de ficar na luz nem no sol, elas não gostam de muita umidade, assim como não gostam de resíduos ácidos, não gostam também de que fique mexendo muito, aerando demais, mexendo demais no composto. Então elas são sensíveis, então você precisa compreender isso, você precisa compreender que as minhocas, os micro-organismos estão ali dentro, eles precisam estar em equilíbrio. Igual na natureza, se você corta muito a árvore, vai haver um desequilíbrio. Então se eu coloco material que está com problema ou que é muito ácido, que é muito úmido, as minhocas tendem a fugir daquele local, porque não está em equilíbrio, não está bom para elas, né? De quanto em quanto tempo preciso revolver os resíduos da caixa do meio? Bom,
A caixa do meio é o seguinte, se você já tá com resíduo na caixa do meio, significa que ela já tá num processo aí de finalização de decomposição. Se você tá com a caixa de cima ali em andamento, né, enchendo ela, a caixa de baixo já encheu, já não cabe mais nada, significa, já aerou pelo menos uma vez, você já deixa ela quieta lá que ela vai chegar no processo de maturação que a gente fala, né, de umificação. E depois de alguns dias ela vai ficar pronta. E eu vou explicar para vocês como que eu olho pro composto e falo assim, esse composto tá pronto, eu vou separar a minhoca e vou usar esse composto nas minhas plantas, né? Mas a caixa de cima, enquanto ela tá enchendo, esquece da caixa do meio. Só olha ela para ver se tá tudo bem, se não tem minhoca fugindo, morrendo, para ver se não tem superpopulação de ácaros, se tem infestação de larvas. Do contrário, não precisa mexer nela mais, não precisa aerar, desde que você já fez a aeração antes de terminar ela. O pessoal me manda pergunta também sobre, tem aranha, tem formiga, tem piolho de cobra, tem larva, tem fungo. Gente, vai ter mesmo, porque é um local que tá cheio de seres vivos, tá cheio de vida ali dentro, tá cheio de alimento. Então, tudo que tiver ali perto da composteira que vai atrair, eles vão para aquele local. Não significa que, eu vi uma aranha dentro da minha composteira, meu Deus, tá tudo ruim, vou parar de fazer a compostagem e vou jogar fora. Não, a aranha ali, ela foi ali para se alimentar de provavelmente algum inseto, foi se alimentar de alguma coisa. Tem formiga. Bom, provavelmente também foi à procura de algum alimento. O que não pode acontecer é você abrir a tampa e tá lotado de formiga, tá lotado de algum desses animais. Aí sim tá acontecendo algum problema e precisa ser resolvido. Quando você chega e olha a composteira, tá cheia de larva de essa mosca doméstica mesmo, que fica sobrevoando ali em cima da nossa comida. É muito importante que a gente não deixe que essas larvas se multipliquem, ou não deixe que as moscas tomem conta, ou que você abre a tampa e tá ali caindo larvas. Bom, isso realmente não pode acontecer. Mas as larvas são boas para decompositoras? São, porque quando elas eclodem do ovo, elas saem loucamente à procura de comida. Então elas podem ajudar na decomposição, podem ajudar a acelerar o processo. Mas a gente tem que ter sempre aquele pensamento crítico, né? Aquela consciência de que, olha, tem um tanto bom de larva de mosca soldado, tem um pouco de larva de mosca de drosófila, tem um pouco de ácaro, tem formiga andando. Bom, tá em equilíbrio, não tá em grande população, não tá atrapalhando, então deixa. Mas fica sempre de olho para que essas populações desses animais não sejam maiores do que a população de micro-organismos, de fungos e de minhocas. Porque esses animais, eles competem por alimentos e eles não podem ser os principais, né, na compostagem. Eles têm que ser os ajudantes, eles não podem ser os principais. Deixa eu ver mais uma aqui. Tem pessoa falando assim, eu encontrei larvas marrom. Eu tive inclusive uma cliente que me falou, olha, tá cheio de mosca, larva de mosca soldado. Na verdade, ela não sabia nem o que era, eu que contei pra ela e falei, olha, tá com infestação sim. Suas três caixas estão infestadas de larva de mosca soldado. São larvas que elas começam bem pequenininha, depois vão aumentando e elas chegam a ficar mais ou menos desse tamanho e elas são marrons. Algumas pessoas podem olhar e falar, que nojo dessa larva, ou se não falar, tá tranquilo, não vou esquentar com essa larva. E daqui um tempo ela vai virar uma mosca e vai embora. Bom, se você for desse tipo de pessoa, então você não vai ter problema nenhum. Mas se acontecer de ter uma infestação dentro da sua composteira, seu composto ali tá lotado de mosca, de larva de mosca, e tá com menos minhocas, menos micro-organismo, bom, então com certeza você tá com problema. O que eu falei pra ela? Vamos começar então pela catação manual e pela isca. O que eu falei pra ela? O que você puder catar manualmente, catar uma por uma e
colocar dentro de um saco, fechar para que elas morram, ótimo, maravilhoso. E segunda coisa, juntamente com a catação manual, pedir para ela fazer uma isca. O que é uma isca? Você vai pegar um potinho pequeno, vai colocar vinagre, açúcar, detergente. Não precisa ter medida correta. Ali, vamos supor, você coloca um tanto assim de vinagre, não precisa ser muita coisa também. Umas gotinhas de detergente e depois coloca também um pouco de açúcar para poder atrair para atrair essas larvas. Bom, depois que colocou essa isca, você coloca ela dentro da composteira, você abre a tampa, abre um buraquinho dentro da composteira e coloca essa isca nessa vasilha ali dentro, abaixa de forma que ela fica meio que no nível do composto. Isso vai fazer com que as larvas que estão ali dentro do composto se sintam atraídas e entrem para dentro desse pote. Quando ela entra para dentro desse pote, ela não consegue se movimentar muito bem devido ao detergente, que fica todo escorregadio. E também o vinagre, ele acaba matando essas larvas que são muito sensíveis. Elas meio que se sentem, vão desidratando, né? O vinagre desidrata essas larvas e elas morrem. Então, junto com essas duas coisas que eu falei para ela, tanto a isca quanto a catação manual, fez com que perdesse composto. Você vê que mesmo com todos os cuidados, ela aconteceu de ter uma infestação muito grande de mosca soldado, a ponto de ter uma superpopulação, ter uma infestação e ela ter que catar manualmente, fazer isca e praticamente quase que jogar o composto fora. Mas o que acontece? Se ela jogasse o composto fora, ela ia perder todo aquele trabalho que ela teve, ela ia perder todo aquele ciclo que ela estava ali disposta a manter, né? Tornar os nutrientes disponíveis novamente para o solo e disponíveis para as plantas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando separa os resíduos, a não deixar os resíduos abertos para que nenhuma mosca pose, nenhuma mosca coloque seus ovos, porque se você leva resíduo que está infestado ou que está contaminado para dentro da composteira, existe uma chance muito maior desses ovos se desenvolverem, sair larva e elas desenvolverem, do que se estiver num local a céu aberto. Então, a gente precisa ter essa noção de olhar todos os dias e de ter uma atenção muito grande na separação dos resíduos orgânicos. Deixa eu responder mais uma perguntinha aqui. Todas as vezes que revolvemos, precisamos colocar mais um pouco de serragem? Sim, Melissa, porque quando a gente revolve, a gente traz aquela umidade que estava lá embaixo. É claro que a gente não precisa fazer quase que como um liquidificador, a gente não precisa revolver porque se a gente revolve muito, compacta o composto. É revolver ali, vou dizer, com carinho mesmo, porque você tá mexendo com minhoca, se você não revolver com carinho, com atenção, você parte as minhocas no meio. E você quebra também aquela ação dos micro-organismos, né? Tem muito fungo ali dentro que a gente não consegue ver, tá cheio de hifas, e a gente não pode ir quebrando essas ligações. Então, a gente revolve aos pouquinhos ali para o ar poder entrar, a água poder sair, né, perder a umidade. A gente passa também a levar a umidade para os resíduos que estavam mais em cima do composto para baixo. Então, lá embaixo, geralmente onde tem mais umidade, essa umidade entra para dentro do composto e aí os resíduos ficam mais úmidos. E aí, quando você revolve, alguns materiais, eles ficam expostos. E a gente não pode deixar nada exposto, né? Então, revolveu, ele deu uma mexida, põe um pouco de material seco por cima para não deixar nenhuma mosca pousar, para evitar mau cheiro e também para evitar mais umidade, né? Fazer com que a serragem seja uma esponja mesmo para puxar essa umidade. Eu demorei a iniciar outra caixa, achei que diminuiu a quantidade de minhocas. Será que podem ter morrido? Essa é uma pergunta, é uma pergunta
diária. E eu vou falar pra você o seguinte, ela não morreu de fome. Gente, as minhocas, elas são super inteligentes. Elas regulam a própria população. Não é igual a gente que vai fazendo filho, ou tem esquece. Eles têm ali, ó, uma quantidade de material disponível para alimentação, para aquela quantidade de minhocas. Então, elas param de se reproduzir. Lembrando que as minhocas são hermafroditas, né? Elas cruzam de vez em quando para conseguir o material genético uma da outra, mas elas não precisam ter aquele ato sexual mesmo para poder gerar outros filhotes. Elas liberam no composto vários casulos com várias minhoquinhas dentro. À medida que vai aumentando a quantidade de alimento, elas vão se reproduzindo mais. Bom, quando a caixa do meio, por exemplo, ela tá ali parada, no estado de processo de maturação, onde o resíduo não vai ficar quente mais, o resíduo ele vai se manter ali mais estabilizado, a gente vê que as minhocas começam a subir para a caixa de cima à procura de alimento. Às vezes a gente olha assim, não, a caixa de cima não tem minhoca. Será que essas minhocas tá morrendo? Será que as minhocas tá tudo embaixo? Não, as minhocas estão ali aguardando um resíduo que você vai colocar para ela poder subir. Se na caixa do meio não tá tendo comida para ela, ela vai subir. Ela vai entrar por dentro daquele buraquinho da caixa de cima e vai se alimentar daquilo que tá lá. Então pode ficar tranquilo, não precisa sair comprando minhoca. Eu falo que eu já fiz isso, já comprei muita minhoca, achei que eu tinha que colocar muita minhoca. E quando eu fui ver, eu tava perdendo minhoca. Eu tinha minhoca demais, em excesso. E tudo em excesso, né, faz mal. Então não precisa se preocupar, porque a quantidade de minhoca que eu envio ou que você ali compra baseado no tamanho da sua composteira, ela é própria para isso. As minhocas sabem regular sua população. Elas sabem quando tem alimento disponível, que elas podem se reproduzir, porque vai ter alimento disponível para as próximas gerações dela. Então pode ficar tranquilo, não precisa achar que as minhocas morreram ou que estão passando fome ou que sumiram. Elas estão ali e tem muito casulo dentro do composto. Quando vocês começarem a perceber, identificar o que é um casulo, vocês vão ver muitos. Inclusive eu tento separar para enviar para os clientes vários casulos, que assim quando esses casulos entrarem num processo ali de, é igual o ovo, né, da galinha, chega um tempo que o pintinho precisa sair. Então é a mesma coisa com o casulo das minhocas. Chega um momento que as minhocas vão sair de dentro do casulo, vão andar pelo composto, vão se alimentar e vão se desenvolvendo até chegar uma minhoca adulta. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta aqui. Bom, vou entrar aqui agora no que pode do que não pode. Bom, gente, o que pode e o que não pode é uma pergunta, eu acho que sempre vai ter. Mas eu vou falar, mas acho que é mais fácil eu falar aquilo que não pode, porque o que pode é infinito. Porque eu não sei como é a sua alimentação, do que você se alimenta, então é um pouco difícil. Mas o que você pode colocar é restos vegetais que não contenha óleo, açúcar, sal, algum tipo de tempero, pimenta do reino, alguma coisa um condimento forte. Se você cozinha arroz, feijão, carne, cheio de óleo, cheio de sal, de temperinhos e tudo mais, isso não vai ser possível levar para a composteira, porque aquele local, a composteira doméstica, a compostagem, ela é feita para degradar restos vegetais, ela não é feita para degradar óleo, sal, açúcar. Tudo isso influencia desde o pH até as minhocas. Então o sal, você coloca sal em cima da minhoca, ela vai desidratar, ela vai morrer. Então você não pode jogar isso dentro da composteira. Por isso que quando você passa a fazer compostagem, você também tem que ter ali uma consciência do que você está se alimentando, a quantidade de comida que você está fazendo para você não desperdiçar e não jogar fora. Então fazer compostagem também é um ato político, é um ato onde você percebe a quantidade de comida para que ele não se torne
jeito, para que ele não entre para dentro de uma sacolinha plástica e vá para dentro de um aterro ou de um lixão, né? Então, compostar também tem a ver com aquilo que você se alimenta. Alimentos ácidos. Bom, pessoal, assim como o sal desidrata, alimentos ácidos também provocam um desequilíbrio no pH. Quando a gente, dentro do nosso corpo, a gente tem um pH ótimo, dentro do nosso estômago a gente tem um pH ótimo para poder digerir aquilo que a gente comeu. Dentro da composteira é a mesma coisa, a gente tem que ter um pH ótimo, equilibrado, para que as minhocas não sofram com o pH ácido, mas também que elas não sofram com o pH muito alcalino. Então, alimentos ácidos como maracujá, desde a polpa do maracujá, a casca do maracujá, limão, laranja, mexerica, abacaxi, kiwi, pimenta, também são alimentos muito ácidos. Não significa que nunca na sua vida você vai jogar ali dentro uma casca de uma laranja. Sim, você pode pôr isso, mas você deve colocar isso com cautela. Desde que não seja um resíduo apenas de casca de laranja, que seja um resíduo orgânico, repleto de outros materiais e que um pouco desses materiais seja de material ácido. Eu falo que ali 20% do seu material ele pode ser ácido e o restante, 80%, tem que ser material que não seja ácido para não influenciar no pH da sua composteira e que você não mate suas minhocas e também não mate e não interfira no desenvolvimento dos fungos e bactérias ali dentro que são próprios para degradação do material orgânico. Alho e cebola, as cascas de alho e cebola, que eu vejo muito pessoal perguntar, que a gente usa muito aqui, né? Em Minas, a gente usa bastante alho e cebola todos os dias no nosso almoço, janta, na nossa alimentação. Eu costumo colocar toda a casca de alho e cebola, possível eu coloco, mas como eu não coloco o resíduo todos os dias, esses materiais também são um pouco ácidos, então eu coloco junto com o outro meu material, e a quantidade de cascas de cebola e de alho são muito pequenas em relação a todo aquele material orgânico que eu coloco e que eu disponibilizo para compostagem. E outra coisa que é muito importante é o tamanho dos resíduos. Se você pega um brócolis, uma couve-flor, tem um talo super grosso, super fibroso e não corta ele em pedaços menores, a chance dele entrar num processo de putrefação e não de apenas decomposição ali certinho que é o que a gente quer é maior. Então você dificulta a superfície de contato para que os fungos entrem dentro desse material e degradem ele rapidamente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que picotar, tem que cortar em tamanhos menores. Agora, precisa bater no liquidificador, no processador? Não, porque se você coloca um material ali que ele tá tão pequeno, que provavelmente ele vai compactar o seu composto e não vai ajudar na decomposição. Ele vai compactar e não ajudar. Bom, pessoal, a live tá acabando, tá faltando 1 minuto e meio e eu tenho muita pergunta ainda para responder e vou terminando aqui, logo em sequência eu vou ligar mais uma live. Agora, se vocês quiserem marcar uma outra live para outro dia também, pode me dar sugestão aí. Mas eu vou continuar respondendo, porque às vezes tem pessoal que tá aqui me escutando e tá realmente querendo saber suas respostas. Bom, vou continuar aqui. Embalagem de ovo, papelão, papel, folha seca, serragem, tudo isso é material seco. Posso usar? Pode usar com moderação, com cautela. Essa embalagem de casca de ovo, ela tá cheia de tintura? Bom, então é melhor você não colocar. Esse papel tá cheio de coisa impressa, colorida, é melhor não colocar. Agora, é um papel que não tem nada impresso nele, tá limpo,
E bom, então pode colocar dentro da composteira. Rasga o papel, põe por cima. Folha seca, é a mesma coisa da serragem. Se é de boa procedência, pode pôr sim.